Fala galera, bora resolver mais uma questão do Enem 2025, questão 128. É uma questão que foi uma das mais fáceis da prova, porque era só uma análise gráfica muito básica, mesmo que você não domina ali questão de eletrodinâmica ou resistência, você conseguiria acertar essa questão. Inclusive poderia ser muito mais de matemática do que da prova de natureza. Ela traz o seguinte comando para você, falando o seguinte, ela pergunta assim: a resistência de um fio de platina pode ser usada para medir a temperatura entre 0 a 100 graus e já foi utilizada como referência para a escala internacional de temperatura. Para o sensor feito de platina, a relação entre resistência e temperatura pode ser descrita por uma equação do tipo A mais BT, uma equação do primeiro grau, né? Uma função do primeiro grau aqui, né? Então nós temos A mais B e T é a temperatura, né? A e B são constantes. O gráfico representa a dependência da resistência em função da temperatura em 5 sensores diferentes. Os sensores que apresentam maior sensibilidade, como a questão pede para você, os sensores que representam a maior sensibilidade, ele quer aquele que consegue variar mais o seu coeficiente angular, aquele que é mais sensível à variação de temperatura. Então percebe que aqui nessa parte da linha de baixo nós temos a temperatura, que vai justamente do ponto de menos 50, que vai aqui do ponto de menos 50 até 300. E aqui nós temos a resistência. E essa resistência é justamente a sensibilidade desse resistor. A gente vai buscar aquele que consegue variar mais a sua resistência, ou seja, tem maior variação pela mesma faixa de temperatura. Então você percebe, por exemplo, que o sensor 1 aqui, de menos 50 até 300, ele praticamente não consegue variar a sua resistência. Então ele tem baixa sensibilidade. Ele nem é afetado por essa variação praticamente. Então ele seria um péssimo sensor. Já o sensor número 2, ele é o que é mais afetado. Você percebe aqui que a resistência dele vai de 75 até quase 225 para essa variação. Então o sensor 2 já é o primeiro sensor que você poderia escolher como aquele mais sensível. E aí nós temos os outros ali. Então já escolheria a letra A, a letra B, ficaria entre o sensor 2. Olha só, o sensor 3, sensor 4, sensor 5, você poderia ir pelo olho, nem precisaria tentar ali calcular coeficiente angular ou algo do tipo. É só você pensar. O sensor número 3, ele variou aqui de 450 para 175. Mas olha só, o sensor 4, ele teve uma variação muito alta. Ele foi aqui de praticamente, né, 75 entre 100 aqui, tá no intervalo, próximo de 80, alguma coisa aqui, né? Então ele variou aqui mais ou menos de 80 até quase 150. Então ele teve uma variação aqui, ó, de mais de 50 ohms. Ou seja, aqui ele já passa o sensor 3. E o sensor 5 aqui, vamos ver, ele foi aqui de uma variação de 25, por exemplo, até uma variação de quase 150 também. Então ele variou mais que o sensor 4. Então o sensor 3 você poderia excluir. E entre o sensor 4 e o sensor 5, para o mesmo intervalo de temperatura, o sensor 5 teve uma maior variação. Então ele é mais sensível que o 4. Como eu tenho que escolher 2, eu vou escolher o sensor número 2 e o sensor número 5 como aquele mais sensível. Tá certo? Uma questão muito simples, não tem muita explicação além disso, né? Poderia cair também em matemática ali na parte de equação, função primeiro grau, análise gráfica de função afim. Espero que você tenha curtido a resolução, entendido? Questão simples. Deixa o like se você caiu nesse vídeo aqui e eu te vejo nos próximos.